Gente, o número de pessoas com dívidas em atraso no Brasil voltou a bater recorde, segundo o último levantamento da Serasa. Lorena Vale trazendo os números para a gente ao vivo. Olá, Lorena, bom dia. Oi, Suzana, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no EPTV1. Pois é, o número de pessoas endividadas no Brasil voltou a crescer e muito, isso pelo 9º mês consecutivo. A gente tem os dados aqui da Serasa, de acordo com os últimos dados, em setembro o país contava com pouco mais de 68 milhões de inadimplentes. Esse valor representa uma alta de 420 mil pessoas em relação ao mês anterior, quando o número de brasileiros com contas atrasadas era de 67,97 milhões. O levantamento diz ainda que o desemprego segue como o principal motivo do endividamento neste ano. Bom, os principais impactados pelo desemprego no grupo de inadimplentes são os jovens com até 30 anos e as mulheres. E segundo a instituição, o cartão de crédito é o maior vilão aí, segue sendo o principal motor das dívidas entre os inadimplentes. Em contrapartida, o estudo revela que as contas básicas, como água, contas de gás e luz, tiveram uma grande queda entre as principais dívidas no mês de setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, e neste fim de ano a gente sabe, né? As festas em família, festas de fim de ano, viagens também de Réveillon, as dívidas aí tendem a aumentar. Por isso é preciso que as pessoas tenham aí um controle, né, desse dinheiro. Tem aí também o 13º. As pessoas precisam saber como utilizar de forma correta, né, da melhor forma possível, para até sobrar um pouquinho para pagar essas contas. Então, para isso, para dar mais detalhes, a gente está aqui com o Fernando Batista Pereira. Ele é professor de economia e vai dar mais orientações para a gente sobre como quitar esses débitos. Fernando, primeiro explica para a gente, né, além do desemprego, o que tem feito o brasileiro se endividar tanto nos últimos tempos? Bom dia para você. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Suzana. Lorena, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que o contexto, a conjuntura nacional, a conjuntura econômica, ela não é das mais favoráveis, né? Desde do problema que a gente teve com a pandemia, o mercado de trabalho ainda não recuperou totalmente as condições pré-pandemia e a economia brasileira enfrenta problemas graves na manutenção do crescimento. O resultado disso é que não só a gente ainda tem uma taxa de desemprego elevada, mas principalmente empregos que estão sendo oferecidos, que estão sendo ocupados em condições muito desfavoráveis, em condição de uma renda muito mais baixa do que era antes. Resultado, mesmo as pessoas que estão empregadas passam a ter dificuldade para a manutenção dos seus gastos. Fernando, e qual que é a melhor forma de negociar essas dívidas? Olha, naturalmente, né, quando a gente fala em renegociação, né, a renegociação é algo que interessa ao credor, né, porque uma coisa é o devedor não ter condição nenhuma de pagar, de continuar pagando, e aí ele vai naturalmente deixar isso em aberto, não vai conseguir tocar. E a renegociação é uma forma do devedor mostrar para o credor, estou disponível, mas não tenho condições de pagar nessa situação, né? Então, tentar dialogar e chegar a uma nova forma, novos prazos, novas condições de quitar essa dívida é mais que interessante. E a gente sabe que o 13º salário está sendo pago, né? E é uma alternativa para muita gente para tentar quitar essas dívidas. Quais as dicas você dá para as pessoas utilizarem esse dinheiro extra? Bom, em primeiro lugar, só completar, né, daquela primeira pergunta, quer dizer, o problema que a gente está tendo com o mercado de trabalho, com cada vez um número menor de pessoas recebe o 13º. Então, a pessoa não é mais um assalariado com CLT, então ela é uma parcela cada vez menor da população que não recebe o 13º, que seria muito importante para essa época do ano, tá? Agora, para aqueles que recebem o 13º, sim, a melhor situação é quitar as dívidas anteriores, as dívidas atuais, tá? E mais também pensar que todo o início do ano seguinte é tempo de pagar impostos, de fazer matrícula e pagar mensalidade escolar, pagar impostos do carro e da casa, IPTU e IPVA, quer dizer, e isso são gastos que são inadiáveis. Então, não cair na ideia dos gastos de consumo agora e das festas sem pensar
nos gastos que virão depois, né? E, se possível, quitar as dívidas atuais, ou pelo menos minimizar essas dívidas. E o levantamento da Serasa mostra também que o cartão de crédito é o principal vilão, né? Mas para muita gente é difícil, né? Comprar tudo à vista, muita gente não tem condições. Então, como utilizar o cartão de crédito e não ficar no vermelho, utilizar de forma correta? O uso do cartão de crédito, né, não só apenas essa pesquisa do Serasa, mas a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio sempre mostra isso. O cartão de crédito é a forma de dívida mais utilizada no país e ela é a mais cara, é a pior. Tá? A taxa de juros nela é de torno de acima de 300%, então não é indicado. O problema é que pessoas que dão condições de se alimentar, de manter itens básicos de consumo, utilizam o cartão de crédito como algo, digamos assim, a última saída, a única saída que ela tem. E aí, só que acontece que isso vira uma bola de neve nos meses seguintes. Tá? Então o cartão de crédito deve ser evitado a todo e possibilidade evitá-lo o máximo possível. Ok, muito obrigada pelas suas informações, Fernando. Então é isso, né, gente? Gastar com consciência e tentar aproveitar, né, esse dinheiro extra para algumas pessoas, para quitar essas dívidas e chegar em 2023 sem contas, né, se possível. Suzana.